E outra, assim, outra situação que a gente tem que pontuar aqui, a gente falou de André e de Marcos Antônio, mas tem um outro cara que também preocupa e também vira uma dúvida, que é o Lucas Moura, né? Ontem ele estava cotado para ser titular do São Paulo, ele treinou como titular essa semana, então ele jogaria onde jogou o Maia ontem, né, para ser esse cara ali centralizado. E aí, antes do jogo, né, na última atividade, ele voltou a sentir dores e vai ser preservado, então, de olho na Copa Libertadores, né? O Lucas Moura, então, dúvida para a sequência, não jogou contra o Galo, não joga contra o Cruzeiro, pode ser que jogue contra o Botafogo depois da pausa, e o foco vai ser o jogo contra a LDU. Esse caso do Lucas Moura, a gente tem muitas surpresas, né, Renan, quando a gente fala desse jogador, porque a gente estava esperando que ele pudesse voltar, teve aquele relatório médico, demorou para sair, mas aí, enfim, foi explicada a situação, ele fez infiltração, jogou ali dois, 3 jogos e já volta a ficar fora. Então fica uma situação muito delicada, e aí até o Vitor de Menezes mandou um chat falando desse caso, né? Aí falando, né? A gente pode até botar na conta do azar essas lesões, mas não duvido do mau planejamento enfim, do DM para isso, ele diz, né? Que é o que o Renan estava comentando também mais cedo em relação às culpas desse caso, né? E aí fala que esse caso do Lucas é sacanagem. Lembram do caso do Igor Vinícius? Parece igual. Foi um jogador também que era isso. Ia, voltava. Parece que nunca tinha sequência. Esse caso do Lucas Moura, Renan, é mais um ponto preocupante para a sequência. Espero que ele esteja apto para o jogo contra a LDU. Mas tudo que a gente pontuava que seria positivo para esse jogo da volta, a gente vai ter Tolói, vai ter Mailton, volta Arboleda, volta o Wendel, pode voltar Oscar. Cara, esses pontos positivos vão caindo porque jogo após jogo vai sempre perdendo. Parece a cirurgia, né, que o Senna brinca, né? Você opera a perna, coloca ponto na perna e abre um no braço. É um negócio inacreditável a parte médica do São Paulo e a parte de ausências para jogos importantes, né? E essa daí, eu e o Sim, a gente fala bastante aqui, né, Gabriel? A minha preocupação, a nossa, né, minha do Ilcinho, ela nunca estancou, mesmo depois que ele voltou. A gente sempre viu nele, e acho que as pessoas também repararam, uma limitação. Aí fica aquela dúvida, é questão psicológica ou de fato está doendo tanto que está limitando o que é o natural do Lucas? O que é o natural do Lucas? Potência o tempo todo, arrastar, girar em alta velocidade, carregar a bola em alta velocidade, coisa que ele não está conseguindo fazer. Nesses 15, 20, 30, meio tempo que ele tem jogado, né, que ele jogou depois da volta, não aconteceu. Né? Então fica aí uma preocupação muito grande. O que de fato aconteceu agora? O que ele sentiu para ele não ter ido para o jogo? Né? Qual o tamanho da limitação para ele não poder ir para o jogo? Preocupa muito também. Preocupa muito. Aí sim a gente pode falar qual era o melhor tratamento, como que deveria ser feito. Claro que tem a decisão do jogador também, não é tão simples assim. Porra, o cara machuca o ligamento cruzado, não tem outra alternativa. É fazer a cirurgia, ponto final. O caso do Lucas, eu não sei de fato o que é, né? Mas pode ser cirúrgico, pode não ser. Aí tem a decisão do jogador, vamos fazer tal tratamento, ou vamos operar de uma vez e vamos para... São vários detalhes que quando a gente não está ali dentro, a gente não sabe o que acontece. Mas aí sim a gente pode debater, porque é muito preocupante. É muito preocupante. A gente não vê a evolução do caso, a gente não vê a evolução do Lucas dentro do campo, que a gente esperava, né? Aquele primeiro jogo, normal, tá voltando, daqui a pouco ele é ritmo de jogo e tal. E foram passando os jogos e nada foi mudando. Pelo contrário. Então aí fica uma preocupação muito grande de a gente saber de fato o que aconteceu. Informação do clube qualquer, Gabriel, que é um cronograma específico de trabalho para ele, que ele vai para alguns jogos, fica um de fora para manter esse cronograma de fortalecimento muscular. Não é isso a informação do clube? Ou falou que teve alguma lesão? Eles falaram que é exatamente isso, que ele está sendo, então, cara, preservado o cronograma individual e que deve voltar contra a LDU 100% fisicamente, que é esse plano. Então, mas a LDU é daqui 20 dias, mais de 20 dias. Aí Sim. Não é cronograma, cara. Você desculpa, atleta profissional de futebol,
Aí, tá vendo? Quando eu tenho que fazer a crítica, eu faço, não tem problema nenhum. Aí, para mim, já não é cronograma. Aí tem algum problema ali. Isso não é cronograma. Cronograma é o quê? Se o time está de folga hoje, pô, você vem trabalhar que a gente precisa fazer um trabalho específico para aquela musculatura. Isso é cronograma. É um trabalho a mais, é um trabalho diferente, mas não que o cara vai ficar um mês fora por causa de... Não, desculpa, gente. Eu fui atleta e isso daí não cola. Desculpa. Não é cronograma específico para o cara. Algum problema tem ali. Né? Agora que o cara tá voltando, agora que o cara tem a condição de ter o ritmo de jogo, de ter minutos, vai parar de novo para ter cronograma? Não. Teve algum problema. Esse tipo de transparência que me incomoda um pouco, Gabriel. Me incomoda um pouco, não, me incomoda muito. Eu falo sempre aqui, me incomoda muito, cara. E preocupa muito. Mais um fato, mais uma informação que você passa que faz com que eu me preocupe mais ainda. Nós fizemos um cronograma, ele vai ficar fora desse jogo para a gente trabalhar ele nessa semana. Foi um jogo pesado contra o Atlético, a gente quer trabalhar ele nesse restante de semana do jogo do Atlético, mais uma semana para ele pegar o Cruzeiro. Opa, peraí. Aí eu já vou entender um cronograma. Agora, para enfrentar a LDU, não tem cronograma. Desculpa, não existe cronograma para isso. Algum problema tá ali. E aí é algo que é até esquisito, né, Fernandão? Porque ele, há 10 dias, ele deu uma entrevista na Zona Mista depois do jogo de ida contra o Atlético Nacional, onde ele falou que ainda tinha algumas dores, né, o que é normal, mas que essas dores já não limitavam ele, como era na volta dele, que foi contra o Fortaleza no mês de maio, né? Então, ele falou que cara, tava bem melhor, conseguindo correr, conseguindo performar, conseguindo entregar o que ele queria, mas nitidamente em campo, ele estava travado. Isso a gente pode ter como impressão de torcedor, né? A gente pode ter essa sensação. Em campo, nitidamente, já não era o Lucas Moura que a gente estava acostumado a ver jogar, né? Já estava travado, estava arrastando um pouco mais, então já não era 100% fisicamente. E aí ele volta, então, a ter dores e volta a estar fora de combate. Tem, então, esse cronograma, né? Ele está fora dos próximos jogos, ele vai fazer fortalecimento, trabalhos com controle de carga nesse período e pode voltar contra a LDU. Qual Lucas voltaria contra a LDU? É um ponto também, né, Fernandão? É um ponto de extrema preocupação e um ponto de interrogação, né, no caso. Porque quando o Lucas teve a lesão dele no jogo do Palmeiras, né, no Paulista, a gente pensava que era uma queda, um choque do joelho que voltaria em, sei lá, 15 dias, 20. E aquilo aconteceu em começo de abril. Nós já estamos no final de agosto. Já se vão praticamente 5 meses aí, com um período de 1 mês só para recuperação, sem jogo, sem treino, só para ele fazer fisioterapia. Eu não vivi o futebol como o Renan viveu dentro de fisioterapia, né? A gente fala muito da fisioterapia do São Paulo, mas esse tipo de situação de não revelar, de não dizer, né, irrita muito mais o torcedor, porque é um jogador caro, é um jogador importante, é um jogador ainda fundamental para o São Paulo, que a gente não vê muita perspectiva de jogo em alto nível, né? Nesses 4 ou 5 jogos que ele fez depois da lesão, a gente vê um Lucas com uma movimentação ainda freio de mão puxado, e algumas vezes até parece que ele está mancando, e não é o cara que a gente quer ver. Não é um cara que... Eu imagino que ele também está querendo muito mais que isso. E aí surgem diversas teorias. O que mais quer ele, Fernandão? Né? O que mais quer é ele estar dentro do campo. Lógico. Pô, mais do que ele, né, que quer desempenhar, que quer ganhar, que quer jogar. E aí, pô, você fica com a desconfiança. Se o cara vai voltar a ser o que ele era. Se é uma lesão mais grave, se é uma questão cirúrgica, se é uma questão que pode tirar ele do futebol por um período maior. E isso deixa realmente uma preocupação muito grande. E só aumenta, né? Porque assim, eu estou vendo o torcedor e as torcedoras do São Paulo, não é nem a questão de ser torcedor, de acreditar em absolutamente tudo. Realmente a galera está acreditando que o São Paulo pode ir até uma final e ganhar uma Libertadores. Com esse elenco, cara, vai dar assim, no limite para o time jogar. E isso realmente para a gente é difícil, porque as principais peças estão fora,
Ninguém acredita que eles vão voltar em grande nível. Mas tem que apostar na base. A base não vai salvar toda hora, gente, né? Então a diretoria deveria soltar uma nota como ontem, a véspera de começar o jogo, né? Pra vocês terem uma ideia, eu jogo Fantasy, eu jogo Cartola, o Lucas estava como meu reserva, pensando que poderia, né, alguma coisa acontecer para ele jogar. Ele nem entra em campo e vai ficar fora, mas isso aí é outra história. Mas é a questão de ter transparência, explicar o que está acontecendo. E esse ano com o São Paulo a gente só teve transparência nas lesões que tiram os jogadores praticamente da temporada, como foi do Rian, como foi do Caleri, como foi do Luiz Gustavo, que é uma questão médica muito mais grave, né, de um outro tipo de doença. E aí é o grande problema, né? O brasileiro a gente está levando, está ganhando, porque o Crespo está fazendo o time jogar praticamente no limite, com o elenco que tem disponível. A hora da Libertadores, o torcedor e as torcedoras vão acreditar até o fim, mas sem as principais peças no seu apogeu, no seu principal momento. Deveriam chegar a público e falar, Lucas, ele vai ficar fora mais um período para jogar não só a Libertadores, porque o brasileiro também é importante, mas isso não acontece, né, Gabriel?